Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Salvador seja com cada um de vocês. Irmãos, é um prazer retornar a essa igreja, rever alguns irmãos queridos, irmãs queridas. Eu espero que a mensagem desta vigília possa alcançar o coração de cada um de vocês. Quando a irmã me pediu para que eu fizesse uma palestra, eu fiquei pensando, que tema eu iria abordar com a igreja do satélite? Então o Senhor colocou esse tema no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Pequenos grupos, uma visão bíblica, histórica e escatológica. Então eu vou precisar acelerar um pouco por conta do tempo, mas eu espero que a mensagem fique clara e que corações possam ser transformados e que esta igreja venha a crescer através dos PGs. Amém. Quando nós tratamos acerca de pequenos grupos, precisamos ter em mente que Deus sempre trabalhou com pequenos grupos. E qual foi o primeiro pequeno grupo na terra? No Éden, com Adão e Eva. Um casal. Mas eu quero partir da igreja de Atos. Então o meu foco é a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu reconheço que pequenos grupos está desde o Antigo Testamento, mas o meu foco é trabalhar o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos. E eu começo fazendo a primeira pergunta. A primeira igreja de Atos tinha o mesmo sistema de culto que a gente tem hoje? Como assim? Será que a igreja de Atos, eles tinham um templo, sim ou não? Um templo de adoração como nós temos hoje, sim ou não? E se eu disser que não? Segunda pergunta, eles tinham Bíblias como nós temos hoje à vontade? Não. Era uma Bíblia onde uma pessoa se levantava, lia e os demais escutavam. É por isso que lá no livro do Apocalipse, João vai dizer, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Outra pergunta que precisamos destacar sempre quando nós trabalhamos pequenos grupos no livro de Atos. Eles eram amados pelos líderes religiosos da época. A igreja de Atos era amada, era bem vista pelos líderes judeus daquela época, sim ou não? Obviamente que não. Então, aonde eles realizavam a ceia do Senhor, aonde eles meditavam nas Escrituras, aonde eles louvavam a Deus, recolhiam as ofertas e adoravam o Deus verdadeiro. Porque, como eu disse a vocês, eles não tinham um templo. Eles não eram bem amados pelos líderes judeus. Eles não tinham Bíblias como nós temos hoje. Então, como eles cultuavam o Deus verdadeiro? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abra, por favor, no livro de Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 2, versículos 42 e depois os versículos 46 e 47. Já que eles não tinham templo, não tinham Bíblias acessíveis como nós temos hoje, já que eles não eram amados pelos líderes judeus, então como eles cultuavam Deus verdadeiro? Vejamos o que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 2, versículo 42. Falando como viviam os convertidos da época dos apóstolos, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas... Então olhe para mim. Lucas, o historiador, diz o seguinte, acerca dos convertidos, acerca da primeira igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, é porque havia ensinamento. Mas como eles ensinavam se eles não tinham templo? A Bíblia diz que eles viviam na comunhão
no partir do pão. E o que é partir o pão? A ceia do Senhor. E também eles viviam na prática das orações. E aonde isso ocorria? Vá comigo para os versículos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, falando do templo de Salomão. Partiam o pão, aqui estão as palavras-chave. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Talvez numa leitura rápida, alguém possa perguntar: Gabriel, você disse que eles não tinham templo, mas o historiador Lucas, que acima de tudo era médico, ele vai dizer que eles perseveravam unânimes no templo. Então, eu fiz uma pergunta: para que servia o templo de Salomão? Por que eles perseveravam unânimes no templo? Note, Atos capítulo 1, versículo 8, Cristo diz: olha, vocês receberam poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, qual era o melhor lugar para os discípulos evangelizarem? O Templo de Salomão. Então, quando a Bíblia diz que os apóstolos perseveravam unânimes no templo, porque o objetivo deles era o quê? Evangelizar os judeus, mostrando para os judeus que todas as profecias do Antigo Testamento haviam se cumprido em quem? Em Cristo, e que o Messias já tinha vindo, morrido numa cruz, ressuscitado no terceiro dia, havia sido elevado aos céus e que um dia voltaria para julgar a humanidade e trazer a paz que tanto Israel procurava. Só que Lucas diz que eles participavam, eles partiam o pão em casa e casa. Juntos participavam das refeições. Então, aonde eles louvavam a Deus? Aonde eles praticavam a ceia do Senhor? Era onde? Nos lares. Então, o templo, a igreja na época dos apóstolos, não era uma igreja como esta aqui, que tem púlpito, que tem Bíblias acessíveis a todos, que tem uma alta tecnologia, que tem projeção. Não. As igrejas funcionavam aonde? Nos lares. Então, o Templo de Salomão era usado como um local de evangelização. E aí, quando nós vamos em outras passagens, vá comigo para Atos capítulo 5, versículo 42, você percebe que os discípulos, eles se reuniam de casa em casa. Atos capítulo 5, versículos 42, a Bíblia diz: e todos os dias no templo, porque eles iam com o intuito de evangelizar quem? Os judeus. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é quem? O Cristo. Vá comigo agora para Atos capítulo 12, versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 12. Qual é o contexto aqui do capítulo 12? Pedro estava preso. A mãe de Marcos convoca a igreja para orarem por Pedro, intercederem por Pedro no templo? Não, em casa. E note o que o texto de Atos capítulo 12, versículo 12, Lucas diz o seguinte: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João,
de João Marcos, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam como congregadas e oravam. Deus liberta Pedro da prisão. Pedro vai aonde? Para o lar de quem? Para o lar de Maria, mãe de Marcos, porque a igreja estava reunida para orar. Atos capítulo 20, versículo 20. Note, irmãos, como os pequenos grupos estão presentes desde os primórdios do cristianismo. Paulo vai dizer à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Notemos algumas outras passagens onde você consegue ver que não havia templo, mas as igrejas ocorriam aonde? Nos lares. Romanos capítulo 16, versículos 3 a 5. Paulo diz: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Na casa de quem? De Priscila e Áquila. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que tinha um templo. Está escrito assim? A igreja que se reúne na casa deles. Colossenses capítulo 4, versículo 15, palavras de Paulo: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa de quem? Na casa dela. Filemão capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que os cultos que ocorrem hoje não eram iguais que ocorriam no tempo dos apóstolos. Porque não havia um templo, por conta da perseguição. Por haver uma feroz perseguição contra a igreja de Deus, então não havia como ter templo, um edifício. As reuniões deveriam ocorrer aonde? De casa em casa. Então, a conclusão que nós chegamos é que a igreja primitiva não possuía templos luxuosos, assentos confortáveis ou tecnologia de ponta. Longe disso, pelo contrário, o que encontramos é uma comunidade viva que se reunia nos lares, em pequenos grupos, para partir o pão, meditar nas sagradas escrituras, louvar ao Senhor e viver uma comunhão profunda. Essa simplicidade não era apenas uma escolha, mas uma resposta de fé diante da feroz perseguição que enfrentavam em seus primeiros anos. Esse estilo de culto, de se reunir em casa, se perpetuou após a era apostólica. Então nós vamos estudar um pouco do que aconteceu durante o século II e século III. Nós chamamos isso da era pós-apostólica. Os apóstolos estavam mortos por causa do martírio. Agora vêm os sucessores dos apóstolos, entre eles Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, Policarpo de Esmina, discípulo do apóstolo João e que conhecera pessoalmente o apóstolo Paulo. Os cristãos de segunda geração, aqueles que não conviveram com Jesus, mas conviveram com os apóstolos. A igreja pós-apostólica, do 2º ao 3º século depois de Cristo. Esta era foi uma era marcada por uma feroz, ou seja, houve o que, meus queridos?
derramamento de sangue cristão. Irmãos, há tantas coisas que aconteceram com cristãos. Os cristãos eram levados para as arenas para serem devorados por leões, para serem crucificados por amor a Cristo. E aqui algumas imagens que retratam acerca dessa era, que foi uma era terrível para a igreja. Mas como disse Tertuliano, o sangue dos mártires nada mais eram do que a semente da igreja. Então a igreja prevalecia, mesmo em meio a uma feroz perseguição. E aí nesse contexto, tinha como haver um edifício desse aqui? No contexto de grande perseguição? Obviamente que não. Logo, as reuniões ocorriam nas casas ou catacumbas. Eram reuniões escondidas, reuniões secretas. Meus queridos, tudo isso é importante para nós chegarmos no clímax dessa mensagem, que é acerca do que espera o povo de Deus no tempo do fim. Então note, no momento de perseguição, não teria como haver um edifício, um templo, mas as reuniões ocorriam em casas e catacumbas. E o que ocorria nessas reuniões? Primeiro, quando você estuda alguns escritos dos pais da igreja, você se depara que eles sempre começavam com a leitura das escrituras, depois eles iam para a homilia. E o que é a homilia? É a pregação. Depois haviam os louvores, orações coletivas, um beijo da paz, ou seja, eles tinham o costume de beijar uns aos outros no rosto, era o ósculo santo. Então sempre quando você vê Paulo dizendo, olha, saúdem entre vocês com o ósculo santo, era através do beijo. Oferta para os necessitados após esse momento de saudação, de confraternização, havia ofertas, a igreja recolhia as ofertas para os necessitados, e todos os cultos haviam o que nós chamamos de Eucaristia, ou a ceia do Senhor. Nós temos o costume de realizar por trimestre, ou por semestre, ou uma vez por ano, ou tem igrejas que nem realizam ceia do Senhor. A igreja pós-era apostólica tinha um costume de celebrar a ceia do Senhor todas as reuniões. Eles chamavam isso de Eucaristia. Mas tudo isso ocorria onde, irmãos? Nos lares. Então sempre quando eu disser lares, casas, o que deve vir na mente de vocês? Pequenos grupos, PGs. Agora, quando chegamos no quarto século, com a conversão de Constantino para o cristianismo, então a igreja sai do contexto de lares ou de catacumbas e passa a ter templos luxuosos. A igreja que era então perseguida passa a ser agora a religião do império. O imperador, para favorecer essa igreja, começa a construir templos luxuosos. E aí nós entramos numa era que é conhecida na história como a Idade das Trevas. E nesta era, Deus começa a levantar homens que trouxeram mensagens de repreensões, trouxeram a verdade presente, que era acerca da justificação pela fé, e nós chamamos isso de reforma protestante. Mas note, as igrejas protestantes, no período da Idade Média, as igrejas protestantes, por serem perseguidas em países que tinham a maior prevalência da religião católica, resgatam a ideia de pequenos grupos aonde? Nos lares. Você vê isso com os valdenses, com os montanhenses, com os anabatistas, você vê isso com Lutero, com John Wycliffe, John Hus, por eles serem perseguidos, por terem a Bíblia em mãos e dizerem que só Cristo salva. Por causa disso, eles resgatam aquilo que os apóstolos nos delegaram, que eram as reuniões aonde? Nos lares, nos pequenos grupos. Passando a era protestante, nós chegamos em um movimento chamado pietismo. O que é o movimento pietismo? O pietismo nada mais era do que um movimento protestante, depois aí de Martim Lutero, João Calvino,
foi um movimento que disse o seguinte: olha, as igrejas protestantes estão frias espiritualmente. Não há vida, não há uma vida piedosa, não há emoção no coração, não há paixão por almas. Nós precisamos resgatar aquilo que os apóstolos nos deixaram, que é uma vida cheia do Espírito. Uma vida onde há poder. E como eles fizeram isso? Através dos pequenos grupos. Note, meus queridos, os países onde o protestantismo era tido como a religião do país, existiam templos e casas. Eles mesclavam entre ter um templo físico onde você se reúne, onde você reúne uma congregação, e lares, onde você reúne grupos para estudarem a Bíblia. Só que o protestantismo acaba indo ou tomando forma de Laodiceia, monidão espiritual, e aí vem o pietismo dizendo o seguinte: olha, está errado. Precisamos resgatar o poder espiritual do tempo dos apóstolos. E nós vamos resgatar esse poder aonde? Nos lares, nos pequenos grupos. Agora, há um marco na história, porque nós achamos que pequenos grupos foram uma ideia da igreja adventista e não. Sabe quem sistematizou a ideia de PG, de pequenos grupos? Foi um homem chamado John Wesley. John Wesley, o homem responsável pelo movimento metodista no século XVIII. Ele é conhecido como o pai dos pequenos grupos modernos. E Ellen White vem de qual igreja? Antes dela ser adventista, ela pertencia a qual igreja, irmãos? A igreja metodista. E quem foi o fundador da igreja metodista? John Wesley. Então, meus queridos, por que John Wesley ele é conhecido como o pai dos pequenos grupos modernos? Porque ele vai sistematizar o que seria um pequeno grupo. Um pequeno grupo precisa ter uma liderança e ele vai revolucionar, porque até então as igrejas eram comandadas por pastores, por pessoas que haviam feito teologia. O Wesley vai dizer o seguinte: olha, os PGs serão diferentes. Os leigos também serão líderes. Homens e mulheres poderão ser líderes de um grupo menor, no máximo de 12 pessoas. Ele vai usar o pequeno grupo para formar uma liderança leiga composta de homens e mulheres, e aí ele vai cobrar desses pequenos grupos o quê? Relatórios. Está havendo batismo? Está havendo estudo? Está havendo ensino? Então ele cobrava esses relatórios. E também inclusão social, porque pequenos grupos, na visão de Wesley, não é apenas para membros. Pequenos grupos não pertencem à igreja. O pequeno grupo surge para ser uma bênção na sociedade em que ele está. Então, havia uma inclusão social, uma preocupação principalmente com os pobres e necessitados. Agora, por que houve a necessidade de John Wesley formar pequenos grupos? Porque na época dele, ser um metodista era símbolo de morte. A igreja anglicana mandava perseguir e matar quem era metodista. E por isso que ele viu a necessidade de se formar pequenos grupos, para fortalecer a fé dos irmãos e propagar de uma forma mais poderosa o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós chegamos, aqui está, antes de nós irmos para o século XX, eu tirei um comentário, esse comentário de um artigo, você pode encontrar aqui nesse link aqui, um comentário muito interessante sobre esse tempo em que John Wesley viveu. Esse comentário diz o seguinte: Wesley e o movimento metodista incorporaram o princípio do sacerdócio universal da reforma protestante. Duncan assim constatou, numa série de práticas pastorais e evidências históricas,
A própria estrutura do movimento surgiu do povo, e não com uma imposição de seu fundador. A prática de pregação ao ar livre, a partir de 1739, aproximando Wesley do povo comum. A aceitação de leigos e leigas, devidamente instruídos e vocacionados na atuação ministerial. A inserção de mulheres nas linhas ministeriais, incluindo a pregação. A atenção dispensada às crianças e a perene preocupação do movimento pelo pobre. Ou seja, o PG deve beneficiar a um grupo, a nova geração, as crianças. Porque até então não se viam crianças, só elas participando de um PG. As crianças eram envolvidas com adultos. Já nos dias de Wesley, ele dizia não, as crianças precisam ter o PG delas. Porque elas precisam se relacionarem umas com as outras. Então isso foi um marco revolucionário. A evangelização através da comunhão foi propriamente realizada nos pequenos grupos organizados pelo movimento. Em termos operacionais, a comunhão dos santos seguiu se estruturando no metodismo como eclesiolas in eclesia, ou seja, pequena igreja dentro da... Então, o que são PGs? É uma igreja pequena dentro de uma igreja maior. Quando nós chegamos no século XX, no ano de 1974, esse pastor David Yong-Chul, na Coreia do Sul, ele estruturou o que nós conhecemos hoje como uma igreja recheada de células. É por isso que se você for conversar com um assembleano, ou com um batista, ou com um presbiteriano, ou com um quadrangular, se você disser, olha, eu participo de um pequeno grupo, eles não vão entender. Porque eles conhecem como células. E quem trouxe isso? No século XX, no ano de 1974, o pastor David. E esse pastor, ele era responsável por comandar uma igreja enorme na Coreia do Sul, de mais de 5.000 membros. E por essa igreja ter muitos membros, houve-se a necessidade de se formar pequenos grupos. Mas, irmãos, está faltando algo nessa palestra. O que é que está faltando, irmãos? Porque eu falei da igreja primitiva, falei da igreja pós-era apostólica, falei do movimento petista, falei do movimento metodista, falei até do contexto evangélico. O que é que está faltando, irmãos? O que é que está faltando? E a igreja adventista do sétimo dia? Como ela se encaixa diante de todo esse cenário? A igreja adventista ela surge no século XIX para o século XX. E como a igreja sistematizou essa ideia de pequenos grupos? Em que momento do movimento adventista houve-se a necessidade de pequenos grupos? Em que momento da história? O pequeno grupo surgiu após o grande de 22 de outubro de 1844. Vocês conhecem muito bem a história. Guilherme Miller prega, juntamente com outros milleritas, que Jesus voltaria em que data? Primeiro em 1843. No ano de 1843 foi a primeira data marcada, mas Jesus não voltou, e nós chamamos isso de um pequeno desapontamento, porque Miller, ele não cravou uma data específica, 22 de algum mês do ano de 1843. Não, ele diz o seguinte: Jesus vai voltar entre 1843. Jesus voltou em 1843. Agora com Samuel Snow, quando Samuel Snow revê as profecias do livro de Daniel, mais o calendário judaico, ele vai cravar uma data, 22 de outubro de 1844, e aí Guilherme Miller é convencido por isso, e aí ele sai pregando por todos os Estados Unidos da América. Chegou a data, Cristo voltou? Não voltou. E aí nós conhecemos como o grande desapontamento. E quando houve esse grande desapontamento, houveram 3 grupos adventistas. De um movimento grande, gigantesco, houveram 3 grupos. O primeiro grupo foram aqueles que disseram:
olha, a data está errada e o evento está errado. Quem fez parte desse grupo? Guilherme Miller e alguns outros milleritas, que disseram, a data está errada e também o evento está errado. Houve um outro grupo que surgiu após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, que era o grupo dos espiritualistas. E que grupo foi esse? Era um grupo de pessoas que diziam o seguinte, olha, Cristo já voltou, mas de uma maneira espiritual. Meus queridos, esse grupo, ele foi tão espiritual, mas tão espiritual, no sentido do termo, que quando eles liam a passagem, olha, todos aqueles que querem entrar no reino dos céus precisam ser como crianças. O que eles entenderam? Eu preciso ser literalmente uma criança. Ao ponto que muitos começaram a ter comportamentos de bebês e crianças. Meu esposo, juntamente com os pastores José Bates, Steve Peace, Ian Edson e outros que eram fervorosos, nobres e fiéis, estavam entre os que, depois da passagem do tempo de 1844, buscaram a verdade como um tesouro escondido. É um texto longo e nos mostra como nossos PGs devem se comportar no tempo do fim. Os pioneiros buscaram a verdade como um tesouro escondido. Reuniam-nos sentindo angústia de alma. O seu PG, quando ele se reúne, vocês sentem angústia de alma? Por que eles sentiam angústia de alma? Diz ela, a fim de orar para que fôssemos um na fé e na doutrina. Então, meus queridos, havia brincadeiras no PG, no tempo dos nossos pioneiros, haviam dinâmicas. Eles se reuniam com o coração aflito, porque eles queriam ser um em fé e doutrina. Eles queriam estar unidos. Eles queriam experimentar aquilo que a Igreja Apostólica experimentara, a tal ponto que a Bíblia diz que eles eram um em só pensamento. Já pensou, irmãos? Porque hoje parece que a nossa igreja está dividida. Um pensa de uma forma, olha, não pode isso, não pode aquilo. O outro diz, eu discordo disso, tem que ser dessa forma. Irmãos, na igreja de Atos, todos tinham um só pensamento. E o que os nossos pioneiros buscavam? Isso, serem um na fé e na doutrina, pois sabíamos que Cristo não está dividido. Cada vez tomávamos um ponto para assunto de nossa pesquisa, ou seja, qual era o objetivo do pequeno grupo no tempo dos nossos pioneiros, irmãos? Estudar. O seu pequeno grupo estava em estudo da Bíblia. Eu falo estudo, não estou falando de meditação. Estou falando de um estudo profundo acerca das doutrinas da igreja, acerca das profecias da igreja. E ela não para por aí. Abriam-se as escrituras com sentimento de temor. Jejuávamos frequentemente, a fim de pôr-nos em melhor disposição para compreender a verdade. Se depois de fervorosa oração não compreendíamos algum ponto, o discutíamos, e cada qual exprimia livremente sua opinião. De novo, então, nos curvávamos em oração, e ardentes súplicas ascendiam ao céu, para que Deus nos ajudasse a ver de uma mesma maneira, para que fôssemos um, como Cristo e o Pai são um. Muitas lágrimas eram derramadas, assim passávamos muitas horas. Ai, irmãos, como que nós precisamos, irmãos, sermos imitadores desses homens e mulheres do passado. Algumas vezes passávamos a noite toda. Já pensou, irmãos? Um pequeno grupo passar uma noite toda, uma vigília toda, para quê? Para buscar nas Escrituras e para compreender a verdade para o nosso tempo. Em algumas ocasiões o Espírito de Deus descia sobre mim
e porções difíceis eram esclarecidas pelo modo indicado por Deus, e havia então perfeita harmonia, éramos todos de um mesmo pensamento e espírito. Procurávamos muito, ansiosamente, que as Escrituras não fossem torcidas para adaptarem-se às opiniões de qualquer pessoa. Procurávamos fazer com que nossas divergências de opiniões fossem tão pequenas quanto possível, não insistindo nós sobre pontos que eram de menos importância, a respeito dos quais havia opiniões divergentes. A preocupação de toda a alma, porém, era promover entre os irmãos uma condição que correspondesse à oração de Cristo, para que seus discípulos pudessem ser um, assim como Ele e o Pai são um. Algumas vezes, um ou dois irmãos, obstinadamente, se opunham à opinião apresentada, irmãos, mesmo havendo estudo da Bíblia, mesmo havendo oração, havia divergência. Mas e aí? Ficavam de cara fechada um para o outro? Ficavam sem falar um com o outro? Não! Irmãos, vejam o que eles faziam. Agiam de acordo com os sentimentos naturais do coração. Quando, porém, essa disposição apareceu, ou seja, opiniões diversas, opiniões divergentes, sempre quando isso acontecia, aparecia, suspendíamos nossas pesquisas e adiávamos a reunião, para que cada um tivesse a oportunidade de buscar a Deus em oração e, sem consulta com outros, estudasse o ponto de divergência, rogando a luz do céu. Irmãos, sabe por que os nossos PGs não têm sido poderosos, irmãos? Porque muitas vezes nós não buscamos no nosso quarto o poder do Espírito Santo. Não adianta você querer buscar o Espírito Santo no pequeno grupo ou na igreja se você não tem contato com ele no seu quarto. Por que que a igreja adventista foi tão poderosa nos seus primeiros anos? Porque eles tinham comunhão, tanto em seus lares, tanto em seus quartos, como também nos pequenos grupos. Com expressões de amizade, nos despedimos, para de novo reunirmos tão breve quanto possível, para mais pesquisas. Por vezes o poder de Deus descia sobre nós de uma maneira assinalada. Irmãos, será que o seu PG experimentou isso, irmãos? Recebeu o poder do Espírito Santo. No momento da reunião, no momento de estudo, o Espírito Santo descer sobre você de uma forma poderosa. Mas isso acontecia no tempo de Ellen White, dos pioneiros. E quando a clara luz revelava os pontos da verdade, chorávamos e regozijávamos juntamente. Hoje, muitas vezes, nós lemos a Bíblia e nós não choramos, irmãos, de alegria por conhecer mais da palavra de Deus. Quantos de nós, irmãos, choramos diante dos nossos irmãos por conhecer mais a vontade de Deus? Paulo diz, olha, eu me ponho de joelhos, falando para a igreja de Éfeso, eu me ponho de joelhos para que vocês conheçam a profundidade, a largura, a extremidade do amor de Deus que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, nós precisamos passar por isso, irmãos. Amávamos a Jesus. Irmãos, o PG tem o intuito de nos fazer amar a Jesus ainda mais. Amávamos uns aos outros. Irmãos, se está havendo divergência dentro da igreja, então tem alguma coisa errada nos pequenos grupos. Porque o pequeno grupo deve unir e não divergir. Ah, meus irmãos, como que nós precisamos assemelhar esses homens, irmãos? Quando eu li esse texto, tanto pela primeira vez quanto pela segunda vez, e aí meditando acerca dos pequenos grupos, eu me fiz uma pergunta. Em nossos dias, as nossas reuniões são verdadeiramente pequenos grupos ou reuniões de pôr do sol? Porque há uma diferença. Porque o que eu tenho visto, irmãos, é que não é PG. É apenas uma reunião de pôr do sol. Porque pequeno grupo é isso daqui que nós acabamos de ler. Isso é pequeno grupo. É o que, irmãos? É nos reunir para chorar,
para nos alegrar e para buscar o poder do Espírito Santo e conhecer mais a vontade de Deus. Amém. E aí eu faço uma pergunta: as reuniões são reuniões de pôr do sol ou de pequenos grupos? Então, meus queridos, como transformar um pequeno grupo em uma força de impacto extraordinário? Porque se no seu grupo está havendo reunião de pôr do sol, então nós precisamos nos perguntar como transformar esta reunião, que é reunião de pôr do sol, a um pequeno grupo de uma força de impacto extraordinária, onde a comunidade será abalada, onde a igreja será abalada, onde o país será abalado. Como fazer isso? O Espírito de profecia nos deixa algumas dicas. Eu não coloquei os textos, mas eu coloquei as referências. E você pode encontrar essas referências no site do Centro de Pesquisa White, tá bom? Há 3 formas de você tornar o seu pequeno grupo poderoso, que venha impactar a sociedade, a comunidade em que ele está situado. Diz o Espírito de profecia: todo pequeno grupo precisa ter um serviço. Aqui estão as referências. Meus queridos, PG tem o intuito de preparar pessoas para a obra missionária. Qual era o PG de Cristo, irmãos? Qual era o pequeno grupo de Cristo? Era composto por quantas pessoas? Por 12. E chegou um momento que Cristo disse: olha, vocês vão sair de 2 em 2. Então o objetivo do pequeno grupo é fazer com que estas pessoas que fazem parte desse pequeno grupo tenham conhecimento da doutrina e em dupla saiam propagando a mensagem da igreja adventista. Irmãos, eu vou abrir um parêntese. Não é com medo da nossa identidade. Porque o que eu tenho percebido, meus queridos, é que alguns conselhos que dão: olha, quando você for visitar a casa de uma pessoa, não se identifica que você é adventista. Irmãos, eu fico assustado com isso. Sabe por quê, meus queridos? Porque os testemunhas de Jeová, eles têm vergonha de sua denominação, irmãos. Quantos aqui já receberam uma visita de testemunho de Jeová? Em seus lares? Uma boa parte aqui. Eles dizem o seguinte: olha, nós fazemos parte de um grupo ocultando a identidade da sua igreja. Eles dizem: olha, nós somos da igreja Testemunho de Jeová, e como Testemunho de Jeová nós viemos aqui apresentar ao seu Deus verdadeiro, que é Jeová. Irmãos, se os testemunhos de Jeová, que são odiados, porque eles são seitas, são vistos como seitas, porque eles não creem que Cristo é Deus como Pai, eles não aceitam transfusão de sangue, eles não aceitam comemorar Natal e aniversário. Se eles não têm vergonha da sua identidade, por que nós iríamos ter vergonha da nossa identidade? Então, meus queridos, o PG tem o intuito de fazer com que estas pessoas sejam missionárias. Se não está vindo missionários no pequeno grupo, é porque esse pequeno grupo falhou. Segundo, o Espírito de profecia diz que deve permear no PG o quê? O estudo da Bíblia e não é oração de 5 minutos, irmãos. É oração de joelhos, oração prostrado, é clamor dizendo: Senhor, enche-nos do teu Espírito, envia o teu Espírito, abra a nossa mente para que venhamos compreender a tua palavra. E aí, meus queridos, estudar não é meditar, fazer uma meditação de 5, 10 minutos, não. É meditar na Bíblia e nas profecias. Terceiro, o pequeno grupo deve fortalecer laços de unidade e amor. Meus queridos, a igreja, o templo, esse templo, ele é importante para nós, sim ou não? Sim. Irmãos, não vão querer associar os desigrejados com essa minha mensagem. Porque os apóstolos reuniam nas casas por conta da
perseguição. Mas, se houvesse liberdade religiosa, é óbvio que eles frequentariam o templo, mas também eles frequentariam as casas. As casas também se tornariam igrejas. A igreja é importante sim, mas o que fortalece os laços é o pequeno grupo. Porque na igreja você vem com o intuito não de conversar, não de encontrar irmãos, de encontrar amigos. Você vem à igreja para prestar um culto de adoração. É por isso que na igreja você não pode ficar batendo papo, você não pode ficar jogando conversa fora, você não pode ficar dialogando com outros temas, porque o teu intuito é o quê? Adorar. Aonde isso vai ocorrer? Essa proximidade, esta união, compartilhar as emoções, os desafios, as alegrias, isso ocorre aonde, irmãos? Nos pequenos grupos. É por isso que a igreja de Atos ela era uma igreja unida, uma igreja onde prevalecia a harmonia. E por prevalecer a harmonia, a Bíblia diz que Deus acrescentava o número daqueles que deviam ser salvos. Amém? Já caminhando para o final, irmãos. E aqui está o clímax da minha mensagem. Como eu disse, o tema, pequenos grupos, uma abordagem bíblica, histórica e escatológica. Ok. Qual será a importância dos pequenos grupos dentro da escatologia? E o que é escatologia? É um termo que é utilizado para a doutrina dos últimos eventos. Qual é a importância dos pequenos grupos antes da volta de Cristo? E aí eu faço uma pergunta. Quando a crise final chegar, os adventistas ainda terão templos para adorar, sim ou não? Quando sair o decreto dominical dos Estados Unidos da América, haverá templos, irmãos. Irmãos, aqui, irmãos, eu quero deixar uma teoria. É uma teoria do palestrante, tá bom? Uma teoria minha, refletindo mais sobre esse assunto. E eu chamo essa teoria de igrejas adventistas clandestinas no período do decreto dominical. Porque o que era ensinado há muitos anos atrás? Olha, quando saiu o decreto dominical e a igreja for proibida de se reunir no sábado, porque elas serão obrigadas a se reunirem no domingo, o que é que vai acontecer? O Estado vai mandar destruir as igrejas adventistas, vai mandar fechar os nossos templos, vai mandar fechar os nossos hospitais, vão mandar fechar as nossas escolas. E eu refletindo mais sobre esse assunto, e aí entra a minha teoria, uma teoria minha, deixa bem específico, irmãos. É uma teoria. Irmãos, o Estado reconhece o poder da igreja. A religião ela tem poder, tanto para salvar quanto para condenar. A religião pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição na vida das pessoas. A religião, muitas vezes, ela tem o poder de deixar pessoas alucinadas, de cometerem atos abomináveis. Exemplo, a religião muçulmana. O que eles pregam? Você quer ir para o paraíso, ter 72 virgens, se sacrifique pela nossa religião, mate pessoas. E as pessoas fazem isso. Irmãos, o Estado conhece e ele sabe do poder da religião. Então você acha que as igrejas adventistas estarão fechadas? Eu creio que não. No período do decreto dominical, eu creio que as igrejas adventistas não serão fechadas, mas elas serão controladas pelo governo. Assim como é na China. Na China, se você chegar na China, você vai se deparar com templos, mas templos governados pelo Estado. Ou seja, a Bíblia é toda cotada, só partes selecionadas. O pregador, ele precisa
precisa mandar todo o seu esboço para o governo, que o governo vai avaliar para ver se está de acordo com o Partido Comunista ou com a Bíblia. Se estiver de acordo com o ensinamento das Escrituras, é proibido. Então, o que funciona lá na China, irmãos? Igrejas clandestinas, ou seja, igrejas que não são autorizadas pelo Estado. E aonde essas igrejas ocorrem? Escondidas nos lares. É por isso que a China, o cristianismo tem crescido na China. Então, meus queridos, eu creio que a igreja não será fechada, ela continuará aberta, mas ela será governada pelo Estado. E aí, meus queridos, iremos voltar como era no tempo da igreja primitiva. Teremos que voltar para onde, meus queridos? Ficou claro, irmãos? Ficou claro? Ficou claro? Ficou confuso, não? Então, é uma teoria minha, mas eu creio que ela vai funcionar. Por conta do poder que a religião exerce sobre as pessoas. Porque imagine, vai ter um grupo dizendo, é o sábado. Se dizem adventistas, dizendo, o sábado é o dia do Senhor. Mas existem pessoas que fazem parte de uma igreja controlada pelo Estado. Uma igreja adventista que é controlada pelo Estado, que irá dizer, olha, não é o sábado. Nós nos equivocamos. É o domingo. Eu creio que vai acontecer isso. E por isso nós vamos precisar nos reunir nos lares, porque também iremos padecer por perseguições. Eu quero encerrar lendo esse texto aqui do Espírito de Profecia. Primeiros Escritos, na página 282. Ellen White, falando deste tempo, ela diz: vi os santos deixarem cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem em lugares mais solitários da terra. Por quê? Porque ela contempla pessoas, pequenos grupos, nos lugares mais solitários da terra. Anjo lhes proveu alimento e água, enquanto os ímpios estavam sofrendo de fome e sede. Vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi o impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos. Então, por que iremos voltar como era no tempo dos apóstolos? Porque a nossa cabeça estará a prêmio. Nossa cabeça será servida de bandeja. É por isso que nós precisaremos nos reunir escondidos dos lares. Irmãos, se o nosso PG não for forte, enquanto a liberdade religiosa, ela fracassará no tempo de perseguição. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia e o Espírito de Profecia que nos alerta. A menos que estes denunciassem a sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Irmãos, eu quero encorajá-los a nós mudarmos a forma como nós temos conduzido os nossos pequenos grupos. Porque o que eu tenho percebido, irmãos, é que está havendo muita brincadeira, muita dinâmica e pouco ensino da Escritura. O que eu tenho percebido, meus queridos, é que tem havido no nosso meio muito oba-oba e pouca conversão. Tem havido muito em nosso meio pessoas altamente emocionais e pouco espirituais. Por quê, irmãos? Porque estamos perdendo a nossa identidade. O que está acontecendo com a igreja adventista do sétimo dia é algo preocupante, é algo assustador, é algo aterrorizante, porque nós estamos perdendo a nossa identidade. Porque muitas vezes, e eu já ouvi de pessoas o seguinte: não precisa fazer um pequeno grupo dessa forma, porque são jovens, os jovens precisam de dinâmicas. Irmãos, a igreja surgiu com os jovens. E como eram as reuniões desses jovens, irmãos? Ellen White, Thiago Ates, José Bentes e tantos outros, irmãos.
Bíblia, oração, jejum, súplicas pelo batismo do Espírito Santo. E uma igreja que tinha 10 pessoas, 20 pessoas, se tornou um movimento mundial. Por quê? Porque eram pessoas que se reuniam com o intuito de estudar a Bíblia, buscar a Deus em oração, jejuarem, passarem noites em vigílias a tal ponto de esquecerem de se alimentar. Tudo isso para que nós tivéssemos isso daqui. Porque hoje, irmãos, eu vou abrir o meu coração. Quando eu vejo os eventos que a nossa igreja proporciona, sabe, todo aquele espetáculo, luzes, banda e tantas coisas proporcionadas para os nossos jovens, às vezes eu me entristeço, porque os nossos pioneiros não tiveram o que nós temos, mas eles fizeram mais do que nós estamos fazendo. Isso nos deveria fazer dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, como o Senhor fez no decorrer dos anos. Quando Abacuque clamou: Senhor, aviva a tua obra, Abacuque está dizendo: Senhor, aviva a tua obra, assim como o Senhor fez no tempo de Josias. Porque no meu tempo há apostasia. A apostasia está tomando conta de muitos israelitas, de muitos judeus. Portanto, Senhor, aviva a tua obra. Traga de volta aquilo que os nossos pais nos delegaram, a tocha que os nossos antepassados nos deixaram. Qual deve ser a nossa oração hoje? Senhor, acenda em nós a mesma chama que habitou no coração de Ellen White, de Tiago White, de José Beques e de tantos outros pioneiros que impactaram o mundo. Quantos desejam hoje fazer esse compromisso? Eu quero ser como esses homens. Eu quero tornar o meu pequeno grupo como um centro de luz, onde as pessoas que fazem parte do meu pequeno grupo serão cheias do Espírito Santo, serão pessoas vivas, pessoas poderosas, pessoas piedosas, pessoas que irão impactar o mundo. A terceira mensagem do terceiro anjo. Amém? Vamos dobrar nossos joelhos? Vamos orar?